Imagine que o destino coloque na sua frente exatamente a pessoa errada, na hora certa, no lugar mais isolado do mundo. Mallory é o tipo de mulher que planeja tudo com antecedência, exceto os próprios sentimentos. Noiva a menos de 15 dias do altar, ela embarca numa road trip solo rumo a Denver, onde o casamento está marcado. Não é exatamente o roteiro clássico de despedida de solteira, mas tudo bem. Cada uma sabe o que precisa. No caminho, a irmã Ella telefona. Mallory comenta que o cenário ao redor estava bonito demais para ser desperdiçado numa rota comum e que pretendia seguir por um trajeto alternativo, mais extenso e paisagístico. A conversa escorrega para o assunto casamento e, nas entrelinhas, fica claro que a empolgação da noiva não estava exatamente transbordando. Quando ela aperta um pouco mais, Mallory recua e garante: "Estou muito feliz", com aquela convicção de quem ainda está tentando se convencer. Logo depois, uma mensagem de voz do noivo Brad chega para completar o quadro. Ele mal conseguia encaixar um tempinho entre reuniões para dar atenção à própria prometida. Casamento à vista, prioridades à deriva. Na bifurcação seguinte, Mallory escolhe a Estrada das Montanhas, pouco movimentada, cheia de charme e, convenhamos, pouco estratégica. O carro resolve pifar ali mesmo, no meio do nada. Sem sinal de celular, sem socorro, sem plano B. É então que surge Christian, bonito, prestativo e com um sorriso que, infelizmente, não vinha com manual de instruções. Ele resolve o problema mecânico sem cerimônia, e Mallory, tomada de gratidão, oferece carona. Afinal, ele ajudou. Educação é educação. Dentro do carro, a conversa flui. Ela menciona ela, fala de Brad, pergunta o destino do rapaz. Ele diz que estava num retiro de trilhas e tinha reserva num motel próximo. Aquilo fez Mallory repensar os planos. Denver podia esperar. Uma pausa também era necessária. Chris aproveita para filosofar sobre coincidências em estradas desertas. Destino ou acaso? Mallory interpreta como cantada e não aprecia. Aí o sujeito solta uns comentários que fariam até o GPS recalcular a rota moral. Ela para o carro e pede com toda a clareza possível que ele desça. Chris, no entanto, tinha outro roteiro em mente. A faca que sacou deixou isso bem evidente. Ordenou que ela continuasse dirigindo, insinuou que talvez ela estivesse fugindo do casamento e que o destino tinha reservado aquele encontro especialmente para os dois. Romântico não fosse o detalhe da lâmina. Sob coerção, Mallory manteve as mãos no volante e a cabeça funcionando. Em dado momento, decidiu agir. Fez uma curva abrupta contando que, sem cinto, Chris seria arremessado para fora. O plano era ousado. A execução, quase. Ele percebeu, agarrou o volante e os dois travaram uma luta enquanto o veículo perdia completamente o controle. O carro saiu da pista, despencou num barranco e capotou com tudo. Quando a consciência voltou, junto com a dor, Mallory se deu conta de que a perna estava aprisionada entre os bancos, com um ferimento grave. Tentativas de se libertar, sem sucesso. Com o que restava de lucidez e determinação, rasgou a própria camisa e improvisou um curativo para conter o sangramento. Sobrevivência no modo raiz. Quando o carro parou de capotar, Chris saiu da situação com arranhões superficiais, o tipo de sorte que a pessoa errada não merecia ter. Ao se deparar com Mallory presa e em péssimo estado, reagiu da única forma condizente com seu caráter. Gargalhou. Ela implorou por socorro, ele devolveu o deboche e desapareceu estrada afora. Solidariedade, zero. Sozinha num barranco deserto com hemorragia ativa e sem sinal algum, ela gritou até enrouquecer e buzinou até cansar. Ninguém apareceu. O sol foi embora, a temperatura despencou junto e o vento gelado das montanhas tratou de cobrar presença. Ela enfiou a jaqueta e acionou o motor para aproveitar um fiapo de calor. No silêncio que se instalou, um barulho estranho lá fora sugeriu companhia animal, do tipo que não vem trocar ideia. Ela acendeu os faróis como quem diz: "Estou aqui, pode passar longe", e conseguiu atravessar a noite. De manhã, acordou com formigas explorando a perna ferida como se fosse território livre. As enxotou, tomou os últimos goles d'água e, ao notar que a carteira de Chris tinha ficado para trás,
vasculhou em busca de qualquer informação útil. Ele voltou depois. Não para ajudar, claro. Trouxe comida e água só para sentar na frente dela e comer com a satisfação de quem ganhou na loteria. Mallory, faminta e com a garganta seca, assistiu ao espetáculo. Olá, meus queridos Bigs. Este é o resumo do filme Terror na Estrada. Comente boa sorte para a gente saber que você esteve atento a cada detalhe do vídeo. Agora vamos continuar. Mallory, faminta e com a garganta seca, assistiu ao espetáculo. Antes de ir embora outra vez, ele mencionou uma casa abandonada nas redondezas onde buscaria mais água. Generoso da parte dele. Mas um dia se arrastou entre dor e silêncio. Foi nesse intervalo que Mallory tomou uma decisão. Se não saísse dali com vida, ao menos deixaria rastros suficientes para que Chris não saísse impune. Pegou um pedaço de papel e registrou tudo o que sabia sobre ele. Descrição, nome, detalhes do encontro. Encerrou com uma frase direta. Se alguém achar isso, saiba que esse homem é o responsável pela minha morte. Escrever aquilo consumiu o que restava de energia emocional, mas uma centelha de esperança ainda resistia, teimosa. À noite, o frio voltou com reforço. O aquecedor não colaborou. Então, ela recorreu ao que havia no carro. CDs e revistas viraram combustível improvisado. Aqueceu o suficiente para adormecer. Madrugada adentro, uma invasão de ratos encerrou qualquer possibilidade de descanso. Ela os enfrentou com as chaves do carro, única arma disponível. O que veio depois foi a parte que nenhum roteiro de sobrevivência torna glamourosa. Com a fome dominando o bom senso, consumiu um dos roedores. Sem água, recolheu a própria urina numa garrafa e fez o que precisava ser feito. Depois, dormiu de novo. Na manhã seguinte, o celular vibrou. Ela mal acreditou. O aparelho estava lá, funcionando, esquecido como opção. Com esforço, estendeu o braço e quase chegou a fazer algo útil com ele. Quase. Chris reapareceu no momento menos oportuno e o telefone sumiu debaixo de sua mão num reflexo rápido. Chris não era apenas um oportunista de estrada. Era o tipo de sujeito que encontrou no sofrimento alheio sua forma favorita de entretenimento. Ele acreditava com uma convicção perturbadora que nada do que fazia era responsabilidade sua. As vítimas simplesmente cruzavam com o destino delas. Prático, não? Ele informou a Mallory que estava consertando a placa danificada no acidente para que a cena não levantasse suspeitas. Trouxe também uma sacola. É para você, disse, com a generosidade de quem está prestes a pregar uma peça. Nesse momento, o celular voltou a tocar. Chris percebeu que ela o tinha escondido. Tentou arrancá-lo. Ela reagiu com uma faca, corajosa, porém insuficiente. Ele tomou o aparelho e destruiu ali mesmo, junto com qualquer esperança que ainda restava naquele sinal. Em seguida, ele explicou que o proprietário da casa onde estava hospedado havia retornado e que a situação por lá tinha saído do controle, reféns incluídos. Ao ser questionado sobre o conteúdo da sacola, Chris devolveu a pergunta. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa para sobreviver? Mallory concordou desesperada. Ele abriu a sacola, exibiu ferramentas de aparência aterrorizante e posicionou uma serra na frente dela, sugerindo, com o charme característico de um psicopata, que ela própria amputasse a perna presa. Enquanto ela chorava, ele se deleitava. Depois, foi embora de novo. Rotina. Sozinha, Mallory tentou usar a serra para cortar a lataria da porta. O metal não cedeu. Ela também não tinha mais forças para insistir. A noite trouxe sede intensa. Recorrer à urina novamente estava além do suportável. Aí a chuva chegou, e pela primeira vez em dias, algo funcionou a seu favor. Ela recolheu água num saco plástico e bebeu com um alívio desproporcional às circunstâncias. O rádio do carro trouxe 2 informações: previsão de chuva forte e alerta de incêndio na região. Logo depois, o barulho de um motor se aproximou. Ela gritou, mas era Chris outra vez. Foi então que surgiu a ideia. Ela passou sangue e pedaços do rato morto sobre a perna, simulando uma automutilação. Chris se aproximou achando que podia estar diante de um cadáver. No momento em que chegou perto o suficiente, Mallory o atacou com um fragmento de vidro. No impacto,
as chaves dele escorregaram e caíram. Ela as agarrou e ativou o alarme do veículo, um apelo sonoro por socorro. Ele tentou recuperá-las. Ela as arremessou para longe. Chris, contrariado, decidiu agir. Nesse instante, uma viatura policial surgiu na estrada. Ele abordou o agente com a história do carro enguiçado. O policial, que conhecia as pessoas mantidas reféns na casa próxima, ofereceu carona. Chris aceitou sem hesitar, suspeito demais para recusar, e partiu. Mallory gritou por um longo tempo. A chuva engoliu tudo. No rádio policial, alguém mencionava que ela estava desaparecida havia 3 dias. O agente não pareceu conectar os pontos. A água começou a invadir o interior do carro. Sem mais alternativas e sem tempo, ela pegou a serra e fez o que precisava ser feito. Cortou a própria perna e se soltou. O carro já estava submerso. Com o que restava de força, ela emergiu. Cambaleando em direção à floresta, ainda incrédula por estar viva, chegou até uma construção de onde saíam vozes. Era a mesma propriedade onde Chris mantinha reféns. Mallory decidiu que a conta seria cobrada. Ao se aproximar, notou armadilhas espalhadas pelo terreno. Espiou pela janela e confirmou o que o instinto já suspeitava. O dono da casa estava morto. Chris estava lá dentro. O policial que tentou ajudar também não havia sobrevivido ao encontro com Chris. Ao constatar isso, Mallory não precisou de mais nenhuma motivação. A decisão já estava tomada. Chris subiu as escadas para vestir o uniforme policial, o que dizia muito sobre seus próximos planos. Aproveitando a brecha, Mallory entrou na casa e localizou um quarto onde uma jovem chamada Sue estava amarrada. Começou a soltar suas mãos, e foi exatamente nesse momento que Chris reapareceu no cômodo. Reflexo imediato. Ela se posicionou atrás da porta. Quando ele se aproximou de Sue, Mallory surgiu com uma arma apontada. Chris, fiel ao próprio estilo, tentou com bastante esperteza desarmar a situação, literalmente. Sue entrou na jogada e os dois atacaram Chris juntas. A confusão se deslocou até a varanda e Mallory aproveitou o embalo para empurrá-lo escada abaixo. Ele caiu e a perna foi direto para uma das armadilhas de caça espalhadas pelo terreno, aquelas que ela tinha notado ao se aproximar da casa. O grito que saiu dele não tinha nada de teatral. Desesperado, pediu socorro. Mallory então pegou uma faca, jogou na direção dele e disse, com uma calma desconcertante, se quisesse se libertar, que cortasse a própria perna. Poética, assimetria. Ela devolveu com precisão cirúrgica exatamente o que Chris havia proposto a ela horas antes, sem a sacola assustadora, mas com o mesmo recado. Depois disso, pegou Sue pelo braço e as duas saíram enquanto ele ficava para trás, na mesma condição que havia reservado para outros. Meus amigos, pequenas decisões, grandes consequências, e quando tudo desmorona, só resta confiar em quem nunca te abandona, você mesmo. Assim nosso vídeo termina. Se você gostou deste resumo, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.